Durante 10 anos, ele acreditou que o tempo curava tudo, que o dinheiro comprava paz, que o sucesso substituía qualquer amor. Mas naquela manhã fria de outono, sentado no banco de couro do próprio carro de luxo, Arthur percebeu que o silêncio é mais caro do que qualquer fortuna. Arthur Vasconcelos era um homem que o mundo chamava de vencedor. Fundador de uma das maiores empresas do país, dono de mansões, carros e de uma imagem impecável nos jornais, ele vivia cercado de aplausos e olhares de admiração. Mas por trás dos flashes, havia algo que o dinheiro nunca conseguiu esconder: o vazio. Ele já não lembrava quando foi a última vez que dormiu tranquilo. Talvez porque, mesmo cercado de pessoas, nenhuma delas chamava seu nome como ela chamava. Nenhuma sorria como ela sorria, e nenhuma o olhava com aquele brilho. O brilho de quem acreditava nele quando ele ainda não tinha nada. O nome dela era Clara. Simples, doce e forte ao mesmo tempo. Os dois se conheceram quando Arthur ainda era apenas um jovem ambicioso, tentando fazer o primeiro negócio dar certo. Ela acreditou nele antes de todo mundo. Ajudou, trabalhou ao lado dele, apostou tudo no sonho que ele dizia que os levaria longe. E levou mesmo. Mas quando o sucesso chegou, Arthur mudou. O dinheiro lhe deu poder, e o poder o fez acreditar que podia ter tudo. Clara, com seu jeito simples, passou a ser um lembrete daquilo que ele foi, e não daquilo que ele queria ser. As discussões começaram pequenas, mas cresceram como uma ferida que nunca cicatrizava. Ela pedia tempo, ele dava desculpas. Ela pedia amor, ele dava presentes. E quando ela pediu respeito, ele deu silêncio. Até o dia em que ela foi embora, sem escândalo, sem gritos, sem despedida dramática. Apenas deixou uma carta curta sobre a mesa da sala. Um dia você vai entender que perdeu mais do que imaginava. Arthur riu na época. Achou que ela voltaria, que ninguém a amaria como ele e que ela não sobreviveria longe de seu mundo. Mas os meses viraram anos e Clara nunca mais deu sinal de vida. 10 anos depois, Arthur era outro homem por fora, mas o mesmo por dentro. Tinha fortuna, influência e respeito, mas quando chegava em casa, o eco dos próprios passos o lembrava que o sucesso, quando não é compartilhado, soa como solidão. E naquela manhã, o destino parecia zombar dele. Enquanto dava uma entrevista para uma revista de negócios, o repórter fez uma pergunta inesperada. Senhor Vasconcelos, o senhor se considera um homem completo? Arthur sorriu, mas por dentro algo doeu. Completo. Ele tinha tudo o que podia ser comprado, mas faltava o que ele nunca conseguiu comprar de volta. Depois daquela entrevista, ele decidiu dar uma volta. Sem seguranças, sem motoristas, apenas ele e seus pensamentos. Entrou num café antigo de esquina, o mesmo tipo de lugar onde costumava ir com Clara, quando ainda era apenas um sonhador. O cheiro de café fresco o atingiu como uma lembrança. Por um segundo, parecia que ela ainda estava ali, rindo, mexendo o açúcar devagar, com o olhar leve e curioso. Mas era só memória. Ou pelo menos, ele pensava que era. Porque foi ali, naquele café esquecido, que algo dentro dele começou a mudar. Na mesa ao lado, um grupo de mulheres conversava sobre uma empresária que havia chamado a atenção do país com um projeto social inovador. Arthur, distraído, apenas ouviu trechos soltos da conversa. Ela é incrível. Superou tudo sozinha, sem depender de ninguém. E o mais impressionante, dizem que ela já foi casada com um homem muito rico que a deixou de lado. Arthur não deu importância, até ouvir o nome. Clara Vasconcelos. O coração dele falhou por um instante. O nome ecoou dentro da cabeça como se o tempo tivesse voltado 10 anos. Poderia ser coincidência, mas o sobrenome, o jeito como disseram, aquilo não podia ser apenas uma coincidência. Saiu do café sem terminar o café, sem dizer nada. Dentro do carro,
Ficou parado por minutos, tentando entender o que sentia. Curiosidade, medo, orgulho ferido, talvez tudo isso junto. Nos dias seguintes, não conseguia tirar aquele nome da cabeça. Pesquisou discretamente na internet e lá estava ela, diferente, radiante, poderosa. Clara Vasconcelos, fundadora de uma organização que ajudava mulheres vítimas de abandono e violência emocional. Matérias mostravam o rosto dela em eventos, palestras, programas de TV. O sorriso era o mesmo, mas o olhar não. Havia algo novo ali. Força, confiança, leveza. Arthur sentiu o peito apertar. 10 anos atrás, ele achava que ela seria esquecida, mas era ele quem agora vivia preso nas lembranças, e ela, livre. Nos dias que seguiram, algo nele começou a se quebrar. A rotina não fazia mais sentido. Os números, as reuniões, os contratos, tudo parecia pequeno demais perto da dúvida que o corroía. O que será que ela pensa de mim hoje? Foi então que o destino, como se quisesse provar um ponto, cruzou seus caminhos novamente. Um convite formal chegou à sua mesa. Evento beneficente, Fundação Clara Vasconcelos, presença confirmada de empresários e líderes sociais. Arthur leu e releu aquele nome. O coração acelerou. Seria esse o momento? 10 anos depois, ele teria coragem de olhar nos olhos da mulher que ele destruiu e que agora parecia ter renascido das cinzas. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Não o medo de perder dinheiro, contratos ou poder, mas o medo de descobrir que, mesmo com tudo o que conquistou, talvez ele fosse o verdadeiro derrotado dessa história. O evento seria dali a 3 dias. 3 longos dias em que cada segundo parecia pesar o triplo. E quando a noite chegou, o homem mais rico da cidade percebeu que nada o deixava mais nervoso do que reencontrar o passado. O passado que agora tinha nome, rosto e um novo brilho no olhar. Clara Vasconcelos. O salão estava impecável. Lustres de cristal refletiam a luz dourada das velas, e o som suave de um piano se misturava ao murmúrio dos convidados. Homens de terno, mulheres elegantes, risadas, flashes, tudo digno do mundo que Arthur conhecia de cor. Mas naquela noite nada parecia igual. O ar carregava uma tensão que ele não sabia explicar. Era como se o tempo tivesse parado apenas para observar o que estava prestes a acontecer. Arthur chegou cedo. Usava um terno perfeitamente ajustado, mas por dentro o paletó pesava como uma armadura. O convite ainda estava dobrado no bolso, e cada vez que ele tocava o papel, sentia o coração acelerar. O mestre de cerimônias anunciava os nomes dos convidados ilustres, empresários, políticos, artistas. Mas ele esperava apenas um nome, aquele que ecoava na cabeça desde o dia em que ouviu por acaso no café. Clara Vasconcelos. O som do nome ecoou pelo salão e o mundo pareceu ficar em silêncio. Arthur virou lentamente, e quando a viu, o chão desapareceu sob seus pés. Ela entrou com elegância, vestido preto simples, mas imponente. Cabelos soltos, olhar firme, sorriso tranquilo. Clara não era mais a mulher que ele conheceu. Era uma versão aprimorada, lapidada pelas dores e vitórias que ele nunca testemunhou. As pessoas a cumprimentavam com respeito, admiração, até reverência. Ela era agora uma figura pública, uma inspiração. Arthur, por um instante, não soube se sentia orgulho ou vergonha. Ela o viu. Sim, o viu. Os olhos se cruzaram no meio do salão, e o tempo, cruel como sempre, fez questão de se alongar. Não houve sorriso, nem surpresa exagerada. Apenas um olhar firme, maduro, sereno, o tipo de olhar que não foge, mas também não busca nada. Arthur engoliu seco. Aquele olhar dizia mais do que qualquer palavra. Ela seguiu em frente. O protocolo do evento seguia. Discursos, aplausos, agradecimentos.
Mas Arthur não ouviu nada. Cada palavra se perdia no som abafado do próprio coração. Quando finalmente a cerimônia terminou, ele respirou fundo e decidiu que não podia sair dali sem falar com ela. Talvez por arrependimento, talvez por orgulho, ele mesmo não sabia. Mas algo dentro dele gritava que aquele momento era inevitável. Caminhou até ela com passos firmes, tentando esconder o turbilhão de emoções. Ela conversava com alguns empresários e, ao vê-lo se aproximar, manteve o tom educado, mas frio. Clara, ele disse com um sorriso hesitante. Quanto tempo? Ela se virou devagar, o encarou e respondeu com calma. 10 anos, Arthur. 10 anos exatos. O modo como ela disse aquilo cortou o ar. Não havia raiva nem mágoa. Apenas uma certeza firme. O tempo havia passado e com ele tudo o que um dia os uniu. Você está diferente, ele tentou dizer, procurando palavras. Ela sorriu de leve. Estou viva. Isso já é o suficiente. Ele sentiu o impacto da frase. Tentou disfarçar. Eu li sobre você, sobre o projeto. É admirável o que você construiu. Construi o que restou de mim, respondeu ela sem hesitar. Quando alguém destrói seus planos, você aprende a reconstruir com o que sobrou. Arthur ficou em silêncio. Cada palavra dela soava como um espelho daquilo que ele evitou encarar por anos. Eu não queria que as coisas terminassem daquele jeito, ele arriscou. Eu era outro homem. Clara o interrompeu com suavidade. Você era exatamente o homem que escolheu ser. Eu só demorei para enxergar isso. O silêncio entre os dois ficou pesado. Pessoas passavam, cumprimentavam Clara, elogiavam seu trabalho. Ela sorria com naturalidade, como se o passado estivesse a quilômetros dali. E talvez estivesse mesmo. Arthur, desconcertado, percebeu que ela não o via mais como parte de nada. Ele era apenas um visitante, um capítulo antigo de uma história que ela já havia fechado. Posso te convidar para um café? Lhe perguntou, quase implorando por mais um momento. Clara olhou para ele, pensou por um instante e respondeu. Eu tenho uma reunião cedo, mas obrigada. Foi só isso. Nenhum drama, nenhuma tentativa de fugir ou fingir. A recusa simples de quem aprendeu a colocar limites. Arthur sentiu algo que não sentia há muito tempo. Rejeição. Mas não uma rejeição superficial. Era algo mais profundo. Era como se o mundo finalmente tivesse devolvido o que ele plantou anos atrás. Enquanto ela se afastava para conversar com outras pessoas, ele ficou parado, observando-a. Notou o jeito como ela gesticulava, como as pessoas a ouviam com atenção, como ela ocupava aquele espaço com naturalidade. Ela não precisava provar nada para ninguém, nem mesmo para ele. Nos dias seguintes, Arthur tentou seguir a vida, mas a imagem de Clara o perseguia em cada canto. O olhar sereno, a força, o jeito leve. Tudo nele gritava o que ele perdeu. Ele procurou saber mais sobre o trabalho dela. Leu reportagens, viu entrevistas e cada linha parecia um lembrete. Ela venceu sem ele, mas havia algo mais que o intrigava. Em uma das matérias, ele viu uma foto dela com uma menina pequena, talvez 7 ou 8 anos. A legenda dizia Clara Vasconcelos e sua filha, Laura. Arthur congelou. Filha? Clara tinha uma filha? O coração dele disparou. Fechou o notebook e ficou em silêncio por minutos. Os pensamentos se atropelavam. Seria possível? Seria aquela menina dele? O orgulho, o medo e a culpa começaram a se misturar como fogo e gasolina. 10 anos. Tempo suficiente para uma criança crescer. Tempo suficiente para um homem perder tudo e nem perceber. Arthur sabia que não podia deixar aquela dúvida o consumir. Precisava saber a verdade, mas ao mesmo tempo temia o que poderia descobrir, porque se fosse verdade, se Clara tivesse criado uma filha dele sozinha, nada,
Absolutamente nada poderia apagar o peso da culpa que o acompanharia pelo resto da vida. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Arthur não conseguiu dormir. O império que construiu, os contratos, as conquistas, nada fazia sentido diante daquela dúvida. O passado estava voltando, e dessa vez ele não podia comprar o perdão. O reencontro havia acendido algo dentro dele, uma mistura de arrependimento e curiosidade desesperada. E ele sabia que só havia um jeito de silenciar aquela voz na cabeça: encontrar Clara novamente, mas dessa vez não como o homem poderoso de antes, e sim como o homem que finalmente percebeu o que perdeu. O sol mal havia nascido quando Arthur saiu de casa. O motorista o esperava, mas ele dispensou. Queria dirigir sozinho. Precisava de silêncio para organizar o turbilhão que o consumia desde o dia anterior. Durante anos, ele controlou tudo: números, decisões, contratos, destinos, mas agora, pela primeira vez, o controle escapava por entre os dedos. Aquela imagem de Clara sorrindo ao lado de uma menina o corroía por dentro. Uma criança com o mesmo olhar, o mesmo traço firme no queixo. Era impossível não ver semelhanças. Arthur não era mais movido por curiosidade. Era medo. Medo de encarar o resultado das escolhas que fez. Medo de descobrir que o passado tinha deixado um legado que ele jamais imaginou. Uma filha que cresceu sem sequer saber quem ele era. Nos dias seguintes, ele tentou contato com Clara. Ligou para o escritório dela, mandou e-mails, mensagens, até flores, tudo sem resposta. Ela não recusava, simplesmente ignorava. O silêncio dela doía mais do que qualquer palavra dura. Foi então que, sem pensar, ele decidiu agir. Descobriu o endereço da fundação e foi até lá. Era uma manhã ensolarada. O prédio ficava em um bairro simples, longe dos círculos luxuosos que ele frequentava. E mesmo assim, o lugar exalava algo que nenhuma das suas empresas tinha: vida. Pessoas entrando e saindo, risos de crianças, mulheres conversando, trocando histórias. Arthur observou de longe, parado na calçada, sem coragem de entrar. Até que a viu. Clara saía do carro, com uma pasta nos braços e o mesmo ar sereno de sempre. Ao lado dela, uma menina de cabelos castanhos corria em volta, rindo. Clara disse algo, e a menina respondeu com um sorriso travesso. Um sorriso que fez o coração de Arthur parar. Aquela risada, aquele jeito. Era como ouvir o eco de algo que ele achava esquecido dentro dele. Sem perceber, deu alguns passos à frente. Clara notou. O olhar dela mudou, não de surpresa, mas de cansaço, como quem vê um fantasma do qual já esperava a visita. Arthur, ela disse firme, eu imaginei que isso fosse acontecer. Ele tentou sorrir, nervoso. Eu precisava ver você. Precisava entender. Entender o quê? Ela o cortou. O que você não quis entender há 10 anos. Arthur respirou fundo. O som da voz dela misturava lembranças e dor. Eu vi uma foto sua, com uma menina. Clara. Eu preciso saber. Ela o encarou por alguns segundos, em silêncio. Depois olhou para o lado, onde a menina brincava com outras crianças, e disse calmamente: ela se chama Laura. Arthur deu um passo à frente. Ela é... Clara interrompeu de novo, mas dessa vez a voz dela tremia um pouco. Sim, Arthur, ela é sua filha. As palavras bateram nele como um soco. O mundo pareceu desabar em volta. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O trânsito, os risos, o vento. Arthur sentiu as pernas fraquejarem. Quis falar algo, mas a garganta travou. E quando finalmente conseguiu, a voz saiu quase num sussurro. Por quê? Por que você nunca me contou? Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Porque eu sabia que você não estava pronto para ser pai. Eu merecia saber. Ele respondeu num tom mais alto. Não, Arthur.
Quem merecia um pai de verdade era ela. A resposta o atingiu em cheio. Clara olhou nos olhos dele e continuou. Eu não queria que minha filha crescesse sendo apenas mais um nome na sua lista de responsabilidades. Eu preferi que ela crescesse com amor e não com promessas. Arthur sentiu o peso daquelas palavras. Tentou se defender, mas nada que dissesse apagaria o passado. Tudo o que ele construiu parecia pequeno diante do que perdeu. Eu mudei, Clara. Ele disse, quase implorando. Eu me arrependo de tudo. Eu sei que não fui o homem que você merecia. Mas me deixa pelo menos conhecê-la. Ela o observou por alguns segundos, em silêncio. Os olhos dela, firmes e cansados, pareciam medir cada palavra. Eu pensei muito sobre isso, respondeu. Pensei no que seria certo. Arthur sentiu o coração bater mais forte. E Clara desviou o olhar por um instante, olhando para a menina brincando no jardim. Ela não sabe quem você é, Arthur. Então me deixa contar, ele insistiu. Eu não quero tirar nada de você. Só quero estar presente. Clara balançou a cabeça. Não é sobre querer, é sobre merecer. Arthur engoliu seco. Ela continuou. Eu construí um mundo para ela onde o abandono não existe, onde amor não depende de sucesso, onde presença vale mais que promessas. E, sinceramente, eu não sei se quero arriscar esse mundo só para aliviar sua culpa. As palavras cortaram como lâminas, mas havia algo nelas que não era crueldade, era verdade. Clara não falava com raiva, falava com experiência, falava como alguém que já sangrou demais e aprendeu a não abrir feridas antigas. Arthur baixou o olhar. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada, respondeu ela suavemente. Às vezes o silêncio é o único pedido de perdão que vale a pena ouvir. O vento soprou, levantando os cabelos dela. Arthur, imóvel, observava a mulher que um dia a amou e que agora era mais forte do que ele jamais foi. A menina, curiosa, correu até Clara e puxou sua mão. Mamãe, quem é esse homem? O coração de Arthur quase parou. Clara respirou fundo. Um amigo da mamãe, meu amor. Ele só veio dizer oi. A menina sorriu, acenou educadamente e voltou a brincar. Arthur sentiu o nó na garganta apertar. Queria gritar, abraçar, dizer quem era, mas não podia. Clara tinha razão. Ele não estava ali para aliviar a própria culpa. Eu queria poder voltar atrás, ele murmurou. Fazer tudo diferente. Clara o olhou e pela primeira vez naquela conversa havia um brilho nos olhos dela. Não de ódio, nem de perdão completo, mas de humanidade. A vida não volta, Arthur, mas ela ensina. A questão é, você aprendeu? Ele não respondeu. Talvez porque ainda não soubesse. Clara suspirou e deu um passo à frente. Eu não te desejo mal, nunca desejei. Mas aprendi que algumas pessoas precisam perder tudo para entender o valor de algo simples. E você, Arthur, era o homem que tinha tudo, menos o essencial. Ele assentiu, sem forças para argumentar. As palavras dela eram o espelho do próprio fracasso. E no reflexo, ele viu o que realmente era, um homem cercado de ouro, mas coberto de arrependimento. Clara se virou para ir embora, mas antes de dar o último passo disse, um dia, talvez, eu conte a ela sobre você, mas não hoje. Hoje, ela não precisa de fantasmas. E então, foi embora, sem olhar para trás, com a filha pela mão e o passado finalmente deixado no lugar onde ele pertencia, no passado. Arthur ficou ali parado, assistindo as duas se afastarem. O vento frio cortava o rosto, mas o que doía não vinha de fora. Vinha do vazio deixado por uma década de escolhas erradas. O homem que tinha tudo, agora tinha o silêncio. Mas, pela primeira vez, aquele silêncio era necessário. Era o som da verdade, o som do arrependimento. E talvez o primeiro passo para entender que alguns perdões não são ditos, apenas merecidos. Nos dias que se seguiram, Arthur desapareceu do mundo. Cancelou reuniões, recusou entrevistas, ignorou telefonemas. Os jornais começaram a especular.
O magnata estaria enfrentando uma crise pessoal? Mas ninguém sabia a verdade. Arthur não estava em crise. Ele estava acordando. Aquele reencontro, aquele breve momento diante de Clara e da filha que nunca conheceu, abriu dentro dele uma ferida que o tempo não conseguia mais esconder. Era como se todas as máscaras que ele usou durante os últimos 10 anos finalmente tivessem caído, uma por uma. Naquela noite, sozinho na cobertura silenciosa, Arthur olhou em volta. Paredes brancas, móveis caros, uma vista panorâmica da cidade. Tudo aquilo que um dia o fez se sentir poderoso, agora o fazia se sentir pequeno. No reflexo do vidro, viu um homem que não reconhecia. Cabelos grisalhos, olhar cansado, semblante de quem carrega arrependimentos demais e histórias de menos. E pela primeira vez, entendeu o que Clara quis dizer. Você tinha tudo, menos o essencial. As lembranças voltaram com força. Os dias de luta, os sonhos compartilhados, o riso dela quando ainda acreditava nele. E depois, o silêncio, o afastamento, o orgulho. Como ele foi capaz de trocar tanto amor por um pouco de status? Pegou uma foto antiga, guardada em uma gaveta esquecida. Os dois, jovens, rindo na inauguração da primeira loja. Naquele dia, ele prometeu que fariam tudo juntos. Mas no fim, foi ele quem seguiu sozinho. Arthur se sentou no chão e ficou olhando a foto por minutos, talvez horas. O tempo já não importava. O que importava agora era o que ele faria com o que restava. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Foi até a fundação de Clara. Não para vê-la, mas para ajudar. Chegou cedo, conversou com os coordenadores, fez uma doação anônima, não queria reconhecimento. Queria fazer algo que realmente tivesse significado. A fundação cresceu ainda mais nos meses seguintes, projetos foram expandidos, novas sedes abertas, centenas de mulheres apoiadas, e ninguém soube que parte disso vinha das mãos do homem que um dia destruiu o coração da fundadora. Arthur começou a mudar. Parou de investir em aparências e começou a investir em pessoas. Visitava abrigos, escolas, comunidades, sem câmeras, sem repórteres, sem flashes. Cada gesto era pequeno, mas carregava um peso enorme. O peso do arrependimento transformado em ação. O tempo passou. 3 anos, talvez. Arthur envelheceu, mas pela primeira vez sentia paz. Não porque foi perdoado, mas porque aprendeu a se perdoar. Até que, numa tarde qualquer, o destino voltou a cruzar seus caminhos. Ele estava em uma livraria, procurando um presente para o filho de um amigo, quando ouviu uma voz infantil atrás dele. "Moço, você pode me ajudar?" Virou-se e viu uma menina de cerca de 10 anos. Olhos curiosos, sorriso aberto, o mesmo sorriso que ele reconheceria em qualquer lugar. Laura. O coração disparou. Ela segurava um livro e tentava alcançar uma prateleira mais alta. Arthur pegou o exemplar e entregou sorrindo. "Aqui está, mocinha." "Obrigada", disse ela animada. "É o meu livro favorito." Ele riu, emocionado. "É mesmo? E qual é a história?" "É sobre uma menina que acredita que as pessoas podem mudar", respondeu ela, com uma naturalidade desarmante. Mesmo quando fazem coisas ruins. Arthur sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz familiar ecoou de perto. "Laura, você está pronta?" Clara apareceu no corredor da livraria, segurando alguns livros. Por um instante, o tempo congelou novamente. Ela o viu, ele também. E o silêncio entre os dois disse mais do que qualquer palavra. Laura correu até a mãe. "Mãe, o moço me ajudou a pegar o livro." Clara olhou para Arthur, depois para a filha e sorriu. Um sorriso leve, sereno que ele nunca tinha visto antes. Não era um sorriso de quem ainda carrega mágoa. Era o sorriso de quem fechou um ciclo. "Obrigada", disse ela calmamente. Arthur assentiu. "Ela é incrível." Sua voz falhou um pouco. "Eu sei",
respondeu Clara. Ela é o melhor pedaço da vida que eu escolhi reconstruir. Um silêncio doce se formou entre eles. Não havia tensão nem dor, apenas respeito. Dois caminhos que se cruzavam por um instante sem mais feridas abertas. Laura puxou a mão da mãe. Vamos, mãe! O filme vai começar! Clara sorriu. Vamos, meu amor! Antes de sair, ela olhou mais uma vez para Arthur. O olhar dizia tudo. Eu te perdoo, mas sigo em frente. E foi o bastante. Arthur ficou ali, parado, observando as duas se afastarem entre as prateleiras. O coração, antes pesado, agora batia calmo. Não porque recuperou o que perdeu, mas porque entendeu que o amor verdadeiro não é posse, é aprendizado. Ele saiu da livraria, respirou o ar da rua e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu o peso do passado se dissolver. O mundo parecia diferente. As pessoas pareciam mais reais. E o silêncio, o mesmo silêncio que antes o torturava, agora era paz. Arthur caminhou até um parque próximo e se sentou em um banco. Viu famílias brincando, risadas, crianças correndo. E ali, sozinho, ele sorriu. Porque, no fundo, entendeu que a vida é sábia. Ela nos tira o que não valorizamos, nos ensina através da dor e, se tivermos sorte, nos dá a chance de fazer algo bom com o que sobrou. Clara tinha razão. Algumas pessoas precisam perder tudo para entender o valor de algo simples. Arthur perdeu o amor da vida, perdeu a chance de ser pai, perdeu anos em busca de poder, mas ganhou algo que o dinheiro nunca comprou: consciência. E naquele fim de tarde dourado, o homem que um dia se achou invencível entendeu que as maiores vitórias não vêm de contratos ou fortunas, mas da coragem de encarar o espelho e reconhecer os próprios erros. Antes de ir embora, ele olhou para o céu e sussurrou com um meio sorriso: Obrigado, Clara, por ter me ensinado, mesmo de longe, o que é amar de verdade. E então levantou-se, caminhando devagar, não para fugir do passado, mas para caminhar ao lado dele, finalmente em paz. Porque no fim, a maior surpresa não foi ver o que Clara se tornou. A maior surpresa foi descobrir quem ele poderia ser depois que perdeu tudo o que amava.